Olá, aluno, bem-vindo a mais uma aula de contabilidade trabalhista. Nessa aula nós vamos falar do tema novos colaboradores. Ok? Espero que você goste dessa aula, que você curta e continue nos acompanhando aí, de forma que possamos estar nos encontrando a debater o tema de nossas aulas, ok? Então vamos ao nosso slide. Novos colaboradores. Vamos fazer uma breve introdução aqui. A área de recursos humanos de uma organização é responsável por diversas atividades, entre elas o recrutamento, a seleção de novos empregados. Após a aprovação no processo seletivo, o candidato deve apresentar uma lista de documentos legais. Nós vamos ver daqui a pouco essa parte também. Para a efetivação da contratação e a emissão da ficha de empregado. Ok? Então, nós vamos ver o nosso RH, ok? Trabalhando aí no recrutamento e na seleção de quem? De novos empregados. Para que isso se concretize, esses novos empregados, eles têm que apresentar alguns documentos previstos em lei, ok? Alguns documentos legais, para então ser emitido o quê? Ser efetivada a contratação e ser emitido a ficha de empregado. Então, aqui se encerra esse processo, ok? Vamos lá. Costumamos diferenciar terminologia adotada. Então, existem diversas terminologias que às vezes diferenciam. Mas isso aí vai variar de empresa para empresa, localidade para localidade. Então, algumas tratam o departamento de pessoal como subsistema do RH responsável pelos registros legais. Outras utilizam termos como provisão ou suprimento de pessoas. Independentemente da nomenclatura, esse processo marca o início da relação formal de trabalho. Aquele processo que a gente viu ali no slide anterior. Antes da contratação, vamos lá, o tópico 2 fala sobre contratação. Só que antes dessa contratação, é necessária a aprovação formal da vaga, ok? Que pode estar prevista no orçamento ou surgir por uma demanda emergencial. Então, essa aprovação ela pode ser planejada ou vir de uma situação de emergência. Ok? A abertura de vaga ocorre por meio de requisição de pessoal contendo todas as aprovações pertinentes. E aí nós vamos ver que, conforme Chavenato, a área de RH define o tipo de recrutamento, se é interno, se é externo, e os critérios de seleção com base nas exigências da vaga. Então, por exemplo, recrutamento interno. Eu tenho outros colaboradores que podem suprir a vaga. O externo é quando eu vou buscar no mercado de trabalho ali as pessoas capacitadas, tá bom? Ou seja, não colaboradores. Todo o processo deve obedecer à legislação trabalhista vigente, especialmente
a CLT. Ok? Vamos seguindo. E aqui nós temos um esqueminha, como que isso funciona. Ó. Primeiro, nasce aqui a emissão da requisição, ok? E aí, a rubrica do chefe do órgão requisitante, trata-se de aumento de efetivo? Não, se for uma vaga para suprir uma outra vaga que foi, que abriu vaga, esse processo aqui ele pula direto para a etapa seguinte. Mas se for aumentar a estrutura que já havia sido planejado, aí é necessária a aprovação da diretoria, ok? Posteriormente, a verificação dos códigos e título da requisição. Então, quando foi feita a requisição aqui, tem um códigozinho e o título da requisição. Verificação do arquivo de candidatos, tá? Se houver ali esse arquivo, tá? com currículos, com seleção anterior, algo do tipo. Existe candidato disponível no arquivo? Olha, se existir, a gente chama esses candidatos que estão lá registrados nesse arquivo. Se não, a aplicação de outras técnicas, e aí vai haver o quê? O recrutamento. E, posteriormente, atendimento aos candidatos, tá? Seja o que já estavam cadastrados nesse arquivo, ou seja o que vieram de uma seleção de recrutamento. Ok? Seguindo, e aí nós vamos ter dois enquadramentos segundo a LT, a definição de empregador e a definição de empregado. Eu decidi trazer aqui para vocês, eu considero empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação do pessoal de serviço. Equipara-se ao empregador, ou seja, fica qualificado como empregador para efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitirem trabalhadores como empregados. E aí a definição de empregado agora, de acordo com a CLT, considera empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual ao empregador, sob dependência destes e mediante salário. Após a seleção, o candidato deve apresentar alguns documentos exigidos, ok? Que variam conforme o cargo e a política interna. Então, alguns cargos vai exigir uma série de documentos, outros já mais uma relação mais restrita. E por aí em diante, vai depender do nível do cargo, com o objetivo de registrar e formalizar o vínculo empregatício. Então, qual o objetivo? Fazer o registro, fazer a formalização do vínculo empregatício. Documentação e registro. A entrega dos documentos atende à legislação e às necessidades e benefícios, como salário-família, pensão alimentícia, imposto de renda, ok? A empresa elabora a ficha de registro do empregado e arquiva todos os dados em um dossiê funcional. Então, quando o candidato à vaga
ele preenche, entrega alguns documentos, essa documentação ela pode ter algumas funcionalidades. Primeiro, registro. E segundo, alguns benefícios. Para que ele tenha alguns benefícios, é necessário que haja ali esses registros, a entrega desses documentos, porque precisa fazer o registro com a devida clareza de informações fidedignas sobre o empregado. Então, por exemplo, para recebimento de salário família, o que mais? Para imposto de renda, retido na fonte, para pensão alimentícia e por aí em diante. Okay? Segundo Marras, a prática do departamento pessoal deve estar em conformidade com a CLT e leis previdenciárias, as normas de higiene e segurança do trabalho. Então, há algumas NRs aí que exigem, dependendo da localidade. Então, por exemplo, quem trabalha em localidade com perigo, há diversas classificações, tá? Tem locais de trabalhos que são insalubres. Tem locais de trabalho que tem espaço confinado. E para cada situação dessa, tem uma exigência de segurança do trabalho e de higiene também. Então, por exemplo, vou trabalhar ali no hospital. Tá? Não trabalhar não. Eu sou do departamento pessoal do hospital. Então, para que esse hospital funcione, existem as normas de higiene. Então, por exemplo, eu vou colocar lajota em determinado local nesse hospital. Tem local que é permitido, tem local que não é. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu vou colocar para trabalhar o pessoal do raio-x. Então, a parede tem que ser revestida com uma camada de chumbo, com a proteção própria para essa situação. As portas também na mesma situação, para que a radiação ali daquela máquina, daquele aparelho de raio-x, não possa ultrapassar aquela localidade e proteger as pessoas que estão fora da sala. O usuário, o operador do raio-x, ele tem que usar um acessóriozinho que mede, tá, a quantidade de raio que ele tomou durante determinado período. Então, se ultrapassar, se chegar num determinado limite, ele não pode trabalhar mais, tá? Ele tem que ser dado folga, algo do tipo para ele, porque se torna arriscado. Então, tudo isso aí. As convenções e acordos coletivos de trabalho, as medidas provisórias e leis complementares. Então, a prática do departamento de pessoal deve estar em conformidade com todos esses normativos. Tá? Por isso que é recomendado ao pessoal que trabalha aí no departamento de pessoal, de recursos humanos, estar atualizado com as normas. Ok? A CLT foi promulgada em 1943 e reformada em 2017. Normatiza as relações individuais e coletivas de trabalho. CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Criado em 1965, o CAGED acompanha mensalmente os dados
de admissões e desligamentos de trabalhadores com carteira assinada, sendo também usado para o pagamento do seguro-desemprego e programas de recolocação profissional. Então, o CAGED ele vai trabalhar exatamente com essa situação, ok? Ele vai verificar aí, vai tentar retratar a realidade referente aí aos postos de trabalho. E também podemos dizer que é obrigação do empregador manter o CAGED atualizado, exatamente por causa de algumas necessidades. Por exemplo, em caso de eventual necessidade de receber o seguro-desemprego, os dados têm que estar ali fidedignos. E aí nós seguimos para um próximo ponto. Tem um link aqui, ó. Então, se nós quisermos saber mais sobre o CAGED, tem esse linkzinho aqui que está lá no material de vocês para uma verificação. Documentos necessários para a admissão. O empregador não deve trabalhar com o empregado antes de efetuar o registro. Então, não deve, tá? Havendo a prestação de serviço sob forma de emprego, a CLT entende ter havido contrato não escrito, pressupondo a avença tenha sido apenas tácita, ok? Ou seja, o empregado começou a trabalhar, não tem contrato, a CLT considera que houve um contrato como não escrito. E aí, nós vamos seguindo aqui, também isso vale para o empregado. O empregado, em regra, não deve iniciar suas atividades sem ter assinado o contrato que regerá a relação, ou sem emprego, sem estar devidamente registrado na carteira de trabalho e a Previdência Social. Tá? Isso tudo é uma coisa só, o CTPS é a carteira de trabalho. Já que isso representa, que é junto, tá? Uma falha, riscos, inclusive, de responsabilização indenitária, eu acho que é indenizatória, tá bom? Depois eu passo para vocês. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Conferir que é melhor do que no livro de vocês está indenitária mesmo, tá? Mas eu acredito que seja indenizatória, mas porque eu desconheço essa palavra, a gente pesquisa e depois verifica. Ok? Segundo Marras e Alcântara, são exigidos, entre outros, a requisição de pessoal, aqui são as listas de documentos, o currículo e laudo do processo seletivo, o atestado de saúde ocupacional, a carteira de trabalho e previdência social, CTPS, certidões de nascimento, casamento dos filhos e por aí em diante. Título de eleitor, certificado de reservista, PIS/PASEP, documentos de dependente, vacinação, escola, invalidez, diplomas, certificados técnicos e registros profissionais,
ok? Então, por exemplo, que vai trabalhar ali como advogado, uma vaga de advocacia, ali a pessoa tem que ter o registro na OAB, então registro profissional. Os contadores, registro no CRC e por aí em diante. Então, a pessoa não pode trabalhar se for exigido o registro profissional sem que apresente ele. A CNH, se for necessário, então, um tipo de trabalho que precisa dirigir e que é exigido a CNH. A ficha de registro do empregado. Importante, alguns documentos não podem ser exigidos, como certidão negativa trabalhista, para verificar se as pessoas têm algum tipo de processo trabalhista, exame de saúde discriminatório, tá? Por exemplo, HIV, exclusivamente porque a pessoa, por exemplo, é homossexual, algo do tipo, ou então uma pessoa que tem um fenótipo ali, é bem magrinho, então exatamente somente por isso. Antecedentes criminais, exceto como justificado. Então a pessoa vai trabalhar ali como vigilante armado. Aí sim, aí se justifica. Exatamente, que a pessoa vai utilizar armamento, algo do tipo. Então, às vezes, se justifica. Outras vezes, não. Tá? Por isso que está aqui, ó, exceto quando justificado. E aí no livro de vocês vai explicar melhor aí esses casos, tá bom? Mas explica, mas não aprofunda muito também não. Prazos e registro. Então, o empregador não pode reter o documento por mais de 5 dias. Ok? Está previsto nessa lei aqui, 5.553, de 68. A anotação na carteira de trabalho deve ocorrer em até 5 dias úteis. Ok? E o trabalhador deve ter acesso às anotações em até 48 horas após o registro digital. Contratos de trabalho. Conforme a CLT e os autores Garcia e Alcântara, existem diferentes formas contratuais. Então, por exemplo, o contrato por tempo indeterminado, modalidade mais comum no Brasil, ok? Garante estabilidade, aviso prévio, férias, FGTS e por aí em diante. Contrato por tempo determinado. Existe um tempo, um lapso. Então, se por um lado esse contrato aqui, o tempo é indeterminado, por outro lado, nós temos aqui um contrato por tempo determinado, ok? Com data de término estabelecida. O contrato pode também ser de experiência, até 90 dias, renovável uma única vez. Tá? Esse contrato por tempo determinado pode durar até 2 anos, ok? E dentro dele tem esse contrato aqui de experiência, que eu não posso confundir, que também é por tempo determinado. Então, não posso confundir duas coisas. Primeiro, o que eu estou falando aqui? De contrato por tempo determinado. Pode até 2 anos. Mas dentro dessa classificação de tempo de contrato por tempo determinado, eu tenho um contrato que se chama contrato de experiência. Esse pode durar até 90 dias, renovável uma única vez, ok? Contrato intermitente, introduzido aí pela reforma trabalhista, o trabalhador convocado conforme a demanda, com períodos de inatividade. Ok? Então, vai sendo convocado ali de acordo com o que está necessitando. Ó. Deixa eu ver aqui no livro de vocês. Esse contrato intermitente, inclusive, ele pode ser celebrado em período de horas, dias, meses, mas há uma alternância entre
o período trabalhado, tá? E o período de inatividade. A essa alternância. O que mais nós temos aqui? O contrato de estágio, regido pela Lei 11.788. Importante que o contrato de estágio não gera vínculo empregatício e integra o processo educativo do aluno. Então, duas coisas que eu tenho que saber: que não há vínculo empregatício e o processo é educativo. É o estágio exatamente para ele aprender aquela profissão que ele treinou lá na parte teórica e agora ele vai fazer a prática. Contrato de aprendizagem. Isso aí para jovens de 14 a 24 anos. Pode ter duração máxima de 2 anos, igual aos contratos por tempo determinado. Exige formação técnico-profissional com acompanhamento. E basicamente isso. E aí nós vimos aqui para as considerações finais. Então, processos de admissão envolve não apenas o cumprimento das exigências legais, mas também a formalização correta da relação de trabalho, respeitando os direitos e os deveres do empregador e do empregado. Cabe ao RH garantir que os procedimentos sejam realizados com transparência, organização e em conformidade com a legislação vigente. Então, quem é responsável? O RH. Então, o RH é quem vai acompanhar essa conformidade com a legislação. E aí a gente vai chegando ao final de nossa aula, tá bom? Desejo tudo de bom para vocês. Caso precise, estou à disposição e aguardo vocês aí numa próxima oportunidade para que possamos estar juntos assistindo mais uma aula, tá? Assim que possível, eu estarei aqui postando as demais aulas e aguardo vocês aí. Tenham uma ótima semana abençoada, tudo de bom para vocês. Estou aqui para que precisarem. Pode me chamar aí no privado, no grupo do WhatsApp, que eu estou à disposição.